Nada melhor do que a abertura do Quebra-Nozes de Tchaikovsky para introduzir a nossa conversa sobre Quebra-Nozes, que não canta tão bem quanto esta melodia nos soa nos ouvidos. Gonçalo, tudo bem? Olá, Conta-nos Zé. lá, conta-nos lá onde é que tu viste esta espécie pela primeira vez, que andavas ali por fora, não é? E se eu É, ouviste. é verdade. Aliás, eu depois de gravarmos a última conversa do Vespeiro, apercebi-me que me tinha esquecido de referir onde é que eu observei a espécie. Ahm, só fiz uma breve referência à Suíça, porque efetivamente foi na Suíça onde eu estive há alguns dias, no Interrail de 1990, com o meu amigo João Braga, e nós estivemos alguns dias na zona de Interlaken. Interlaken é uma cidade que fica no meio dos Alpes, lá num vale entre dois lagos, por isso é que se chama Interlaken, e nós andámos a explorar aquela zona no início de setembro de 1990, e foi nessa zona que vimos não só o vespeiro, como também o magnífico quebra-nozes e ainda uma terceira espécie que há de ficar para a próxima conversa. Portanto, Interlaken, início de setembro de 1990, nós andámos lá a passear pelas encostas dos Alpes, e os Alpes, como vem em toda a bibliografia, são um dos melhores locais e é uma das zonas com maior densidade de quebra-nozes. Esse teu Interrail rendeu bastante. Rendeu, tal como os Interrails anteriores, porque um, visitando regiões diferentes e países diferentes e habitats diferentes, isso é uma das melhores formas de tomar contacto com novas espécies. E, portanto, eu ao percorrer diferentes países europeus e já com o guia de identificação na mão, acabei por ter a possibilidade de observar várias espécies que algumas ocorrem em Portugal, como é o caso do vespeiro, outras habitualmente não ocorrem, como é o caso do quebra-nozes. Eu digo habitualmente porque já ocorreu. Pois, já ocorreu, mas esporadicamente, imagino eu, não é? Seja uma raridade. É uma raridade, tanto quanto se sabe, há 4 registros de quebra-nozes em Portugal. Dois deles têm mais de 100 anos. Um deles é mencionado pelo Tait, pelo William Tait, portanto um inglês que viveu em Portugal na zona do Porto, e ele menciona a existência de 2 exemplares obtidos no final do século XIX, o primeiro abatido próximo de Estarreja, portanto, distrito de Aveiro, em 1872, e o próprio Tait terá tido a oportunidade de ver este indivíduo exposto no Palácio de Cristal, no Porto. O segundo exemplar foi abatido na Serra de Ossa, perto de Estremoz, distrito de Évora, em dezembro de 1888, e fez parte das coleções do Museu de Lisboa, também conhecido como Museu Bocage, que aliás tinha uma série de preciosidades que infelizmente se perderam com o incêndio que destruiu o museu em março de 1978. Portanto, e aliás o Rei Júnior também faz referência a esse exemplar do Museu Bocage, e o Carlos de Bragança, o Rei Dom Carlos, também, e o próprio rei dizia que este indivíduo estava acompanhado de mais 4 ou 5 quebra-nozes quando foi abatido. Depois, já na segunda metade do século XX, um terceiro indivíduo juvenil foi capturado e anilhado na Ribeira de Seda, este no distrito de Porto Alegre, em 14 de agosto de 1962. Este vem referido num artigo, salvo erro, na revista Cienópica. E, por fim, há uma referência que vem no CRAMP, no Birds of Western Palearctic, a um indivíduo em Portugal em 1968, sem quaisquer detalhes quanto à localização. Portanto, recapitulando, um em Estarreja em 1872, ou até teriam sido 2, outro que fazia parte de um bando de 4 ou 5 ou 6 em dezembro de 1888, perto de Estremoz, o terceiro no Alto Alentejo em agosto de 1862 e o quarto em 1968, não se sabe muito bem onde.
Além disso, há vários registros em Espanha, não muitos, talvez uma dúzia no máximo. Há vários registros em diferentes regiões do país, mas a região que tem mais registros de ocorrência é a Catalunha. Portanto, isto para contextualizar um bocadinho a situação ibérica. Agora, obviamente que quando falamos do aparecimento desta espécie, que é uma espécie que todos os manuais dizem que é residente, é preciso dar um bocadinho de contexto a isto. O quebra-nozes, tal Pois é, como ela acontece chega cá, mas vem de longe, não é? o que acontece é que esta ave não é migradora, só que eles dependem de determinado tipo de alimento e quando esse alimento escasseia, podem dar-se movimentos em massa que são designados por irrupções. E essas irrupções já acontecem periodicamente, mas a intervalos irregulares. E ao longo dos últimos 250 anos já se registaram pelo menos 25 irrupções. Portanto, são fenómenos raros, mas que acontecem. Uma das grandes irrupções que está bem documentada deu-se em 1968, que foi precisamente o ano em que apareceu cá o tal quarto indivíduo cuja localização é desconhecida. Portanto, isto só para dar contexto, é uma espécie que habitualmente não ocorre cá, mas em certos anos em que há movimentos em massa de aves vindas, sei lá, do norte da Europa, da Sibéria ou do outro lado qualquer, podem aparecer fora dos locais habituais de ocorrência, podem nidificar onde habitualmente não nidificam e, muito excepcionalmente, podem aparecer na Península Ibérica. E quando elas aparecem, portanto, essas irrupções que tu referiste, pelo que eu percebi, devem-se essencialmente a problemas na frutificação dos pinheiros que eles gostam, não é? Não é só os pinheiros, porque esta espécie tem uma dieta que depende em parte dos pinhões, de várias espécies de pinheiros. Um deles é o pinheiro siberiano, que é o Pinus sibirica, e o pinheiro da arola, que é o Pinus sembra, portanto são espécies de pinheiros que não há cá. Em parte sim, portanto pode depender da frutificação, mas há outra planta que eles gostam muito que é a aveleira, portanto que dá as famosas avelãs, e a aveleira também é uma árvore que cresce naturalmente no continente europeu. E eles dependem muito quer dos pinheiros, quer das aveleiras. E quando o alimento falha, portanto quando há um ano de... Por exemplo, imagina, houve um ano em que houve imensa frutificação. Se há um ano em que há muita frutificação, a sobrevivência dos quebra-nozes é elevada. Portanto, há muitos quebra-nozes que sobrevivem, não morrem quando são pequeninos. E depois, se no ano seguinte houver escassez de alimento, eles não se conseguindo alimentar, vêm por aí abaixo, em grande quantidade. Uma das irrupções mais recentes e mais bem documentadas foi então, mais recentes no horizonte que eu falei, que é de 1968, portanto, do horizonte dos últimos 250 anos. Em 1968, de acordo com a bibliografia, foi uma das irrupções mais espetaculares e mais bem documentadas. Houve milhares deles, mesmo na Europa. Por exemplo, no início de agosto, passaram pelo nordeste da Alemanha 10.800, apareceram 6.000 na Holanda, 800 na Bélgica e 300 nas Ilhas Britânicas. Isto são tudo países onde a espécie habitualmente não ocorre. E repara que um dos registros que eu referi para Portugal, o de 1962, também era no mês de agosto, porque é nestes meses que eles vêm por aí abaixo se houver irrupções. Portanto, não é de espantar um avistamento em meados de agosto. Houve outras irrupções posteriores, mas não foram tão expressivas. Houve, por exemplo, em 1971, 1977, 1985, 1995. Aliás, é curioso que depois de algumas destas irrupções, a espécie apareceu na Dinamarca, vários casais nidificaram na Dinamarca, a ponto de que na Dinamarca já foram feitos 3 atlas nidificantes e do primeiro para o segundo atlas houve um aumento expressivo porque o segundo atlas deu-se após uma dessas irrupções. E depois do segundo atlas para o terceiro atlas a espécie praticamente desapareceu da Dinamarca outra vez. Portanto, calhou o segundo Atlas ser feito numa altura em que tinham aparecido muitos quebra-nozes. Porque a Dinamarca não é um país, nem é um país de montanhas, nem é um país com floresta de coníferas do norte.
portanto é um país em que eles aparecem normalmente na sequência destas irrupções. Portanto, o ponto essencial aqui a reter é que os quebra-nozes, embora não façam parte da nossa fauna habitual, nem nossa, nem de uma série de outros países europeus, podem aparecer ocasionalmente quando há estes movimentos em massa e, portanto, em teoria, é possível que num dos próximos anos, pode ser este ano, pode ser daqui a 10 ou 20 ou 30 ou 50, não sei, é possível que num dos próximos anos volte a haver uma erupção dessas e, quiçá, apareça novamente quebra-nozes em Portugal. Se eu percebi bem, a distribuição desta espécie, além de se esticar pela Ásia afora até ao Japão, mas digamos, há ali algumas populações que apanham então o sul da Europa, mas pelos vistos, pelo que eu percebi, essas irrupções, quando se dão, dão-se precisamente com a subespécie siberiana, se não me engano, e que. Aparentemente, sim, com a subespécie siberiana que é a macrorrincos. Macrorrincos quer dizer de bico grande, não é? Só que, pelo que eu já li, a identificação, ou melhor, a distinção das duas subespécies no terreno não é muito fácil de fazer. Não é muito seguro quando se observa no terreno perceber se é ou não, se são ou não aves de origem siberiana. Portanto, é provável que sejam, mas não. Até porque repara, se estão a aparecer na Dinamarca e na Holanda, não são certamente as aves dos Alpes. Poderiam ser eventualmente da Escandinávia, mas existe aqui alguma probabilidade, até porque se sabe que nessa erupção de 1968, essa erupção não se deu só para a Europa, apareceram imensos no Lago Baikal, no deserto do Gobi, na Mongólia, no norte do Cazaquistão, e, portanto, claramente houve populações siberianas que também se expandiram para sul, para outras regiões da Ásia. Agora, as que chegaram à Europa, como te disse, há esta dificuldade com a identificação, o que pode levar a algumas dúvidas sobre a real origem destas aves. Ok. Uma das coisas que eu também achei estranho na descrição desta ave é que, sendo ela residente com uma distribuição tão a norte, isso não é assim propriamente uma coisa muito normal. Naquilo que a gente vê normalmente, na maior parte das espécies que vão lá mais para norte, é que acabam sempre por migrar, podem fazer umas migrações mais longas ou mais curtas, mas vêm para zonas mais temperadas durante o inverno. Esta não, esta fica nos sítios. Pelo que eu percebi, ela é um acumulador de comida, não é? É, repara, há espécies que são naturalmente migradoras, no caso das populações mais setentrionais, porque não encontram alimento no inverno. É o caso dos insetívoros. Os insetívoros, como se sabe, no inverno ou migram para sul, eventualmente para a África, ou mudam de dieta e passam para a matéria vegetal. E é o caso de muitas aves que se alimentam no chão, e o solo no norte da Europa está coberto de neve durante o inverno e, portanto, tem que migrar, que é o que acontece, por exemplo, com tentelhões e com uma série de outros granívoros. Mas há algumas espécies que ficam pelo norte, pelas latitudes elevadas durante todo o ano, porque normalmente conseguem sobreviver. Por exemplo, se alimentam de sementes dos pinheiros, pinhões e afins, à partida alimentam-se nas árvores, não têm que migrar porque o alimento está disponível e não está coberto de neve. O problema é nos anos em que não há produção e esse alimento falha. E aí tem que vir por aí abaixo. É isso que acontece. Portanto, neste caso, eu diria que é um migrador algo irregular. Relativamente à questão do armazenamento, sim, é verdade, é verdade. É uma das características do quebra-nozes é o facto de eles armazenarem as sementes, como acontece, aliás, com outros corvídeos, dos quais o mais conhecido é o gaio. Ele alimenta-se então de sementes de pinheiro e de avelãs, como eu também já referi. Avelãs e outros. Portanto, de uma forma geral, podemos dizer que é essencialmente de frutos secos, embora pontualmente também possa
comer invertebrados, imagino eu que seja mais na primavera, não é? Como minhocas e aranhas, gafanhotos, abelhas, etc. Mas Como os gajos essencialmente. também. Como? Como os gajos, na realidade, também. Os gajos também fazem um bocado isso, não é? Sim, sim, quer dizer, os corvídeos são todos um bocadinho omnívoros, não é? Portanto, agora, ele consegue quebrar e descascar as sementes, não é? Para comer o seu interior e pode-se agarrar também aos troncos das árvores como aos pica-paus para apanhar o seu alimento. E efetivamente pode armazenar o alimento também. Tu tinhas referido há pouco, portanto, a subespécie siberiana. Que outras subespécies é que existem também? Bom, nós temos, no caso do quebra-nozes, temos 4 subespécies. Temos a subespécie nominal Cariocatactes, que é a que ocorre essencialmente na Europa, até, grosso modo, até aos Montes Urais. Depois temos a Macrorhynchus que ocorre também é aqui na transição da Europa para a Ásia. Depois temos a Rothschildi, que ocorre já na zona da Rússia, do Turquestão russo, e temos o Japónica, que é, como o nome indica, ocorre sobretudo no Japão. Portanto, peraí, deixa-me só confirmar, só para não estar a dizer errado. Portanto, sim, a nominal é até aos Montes Urais, a segunda, que é a tal Macrorhynchus, que se pensa que é uma das que faz a irrupção, é dos Urais para lá, ao longo da Sibéria, e ocasionalmente reproduz-se no nordeste da Suécia ou na Finlândia, mas, porque há intergradação depois também na zona dos Montes Urais. O terceiro, que é o Rothschild, então é sudeste do Cazaquistão, Quirguistão e extremo noroeste da China, e o quarto, que é o Japónica, é no Japão mesmo. Portanto, são estas 4 subespécies. Há uma outra espécie que no passado era considerada conspecífica, mas que agora já tem o estatuto de espécie distinta, que é o quebra-nozes de Caxemira, chamado Nucifraga multipunctata. Portanto, que ocorre ali, como o nome indica, na zona de Caxemira, ao norte de uma cordilheira chamada Pir Panjal. Este, em tempos, foi então considerado uma subespécie do nosso quebra-nozes, mas depois ele foi reclassificado e agora é considerado uma espécie distinta. O, Tu há bocado referiste o ambiente montanhoso ou o habitat de montanha. A questão o que é mais crítico aqui? É a questão de montanha e altitude ou é mesmo a questão das florestas de cónicas? Bom, vamos ver. Há uma série de espécies na Europa, inclui chapins, pica-paus, e também aqui o quebra-nozes, entre outros, que no norte da Europa, portanto, nas florestas da chamada taiga, da taiga siberiana, que se estende até alguns países da Escandinávia, ocorrem a baixa altitude e que quando descemos para a Europa Central são espécies de montanha, talvez porque é na montanha que ocorre o tipo de florestas que eles apreciam. Sei lá, estou a pensar em espécies como o chapim montês, que nós já falámos, que é o Poecile montanus, estou a pensar no pica-pau tridáctilo, que é o Picoides tridáctilos, estou a pensar noutras espécies de pica-paus, de rapinas noturnas também, portanto, que têm um núcleo importante nos Alpes e noutras cordilheiras europeias, mas sobretudo nos Alpes. Portanto, são espécies de montanha na Europa Central e são espécies de baixa altitude mais a norte. Eu penso que tem a ver com a disponibilidade de alimento, ok? Isto variará um pouco quando olhamos para o EBBA 2, portanto, o segundo Atlas Europeu, ajuda-nos um bocado a perceber isso. Nós, quando olhamos para a distribuição, nós percebemos que há 2 núcleos muito distintos na Europa. Há um núcleo na Europa Central, que apanha os Alpes, não é só de montanha, mas é aquilo que estende-se para norte, um bocadinho para a Alemanha, para certas zonas do sul de França, que também são montanhosas,
e depois estende-se para leste em direção aos Cárpatos, que são uma cordilheira que se estende da Hungria para a Roménia. Portanto, este é o núcleo da Europa Central, que grosso modo é sobretudo em zonas montanhosas, embora possa aparecer em planície, e em que as zonas de maior abundância estão na Suíça. Aliás, não é por acaso que eu vejo a espécie pela primeira vez na Suíça, porque é uma zona de ocorrência delas. E depois tens um buraco, uma faixa em que praticamente não há, que atravessa ali o norte da Alemanha e a maior parte da Polónia, e depois aparece outra zona de ocorrência mais a norte, que apanha a Noruega, a Suécia, a Finlândia e os países bálticos, sobretudo a Estónia e a Letónia. Depois há outra vez um buraco e depois aparece outra vez na Rússia, já a partir dos Montes Urais. Portanto, Isto há coincide zonas. também com a distribuição em termos de subespécie? Eu penso que estes da parte europeia são todos da subespécie nominal, à partida. Ok. Agora, o texto que acompanha o Atlas Europeu dá-nos aqui algumas pistas engraçadas, porque, por exemplo, refere que a área de distribuição do quebra-nozes na Fino-Escandinávia. Fino-Escandinávia é um termo para designar o conjunto da Finlândia e da Escandinávia, porque a Finlândia, ao contrário do que às vezes se ouve dizer, a Finlândia não faz parte da Escandinávia. A Escandinávia é a Noruega, Suécia e Dinamarca. E quando queremos incluir a Finlândia, podemos dizer Fino-Escandinávia, que em inglês se diz Fennoscandia. E então eles dizem, e eu disse isto porque o texto está em inglês e fala da Fennoscandia, então eles dizem que a área de distribuição de reprodução do quebra-nozes se expandiu para norte na Fino-Escandinávia e que esta expansão, eu até estava à espera de ler que eles iam falar das alterações climáticas, mas não. Curiosamente, este texto não tem uma palavra sobre isso. Diz que esta expansão para norte poderá ter sido resultado da plantação de coníferas, portanto, de pinheiros e de píceas, que são espruces, e da expansão para norte da área de ocorrência da aveleira. Portanto, as árvores que eles apreciam, o Picea abies, o Pinus sibirica e a Corylus avelana, expandiram-se para norte e isto criou habitat em regiões mais a norte. E, por outro lado, eles referem que os locais de ocorrência como reprodutor na Dinamarca praticamente desapareceram. Diz também que na Europa Central nas regiões montanhosas houve alguma diminuição na densidade da população que tinha estado a aumentar até aos anos 80. Eles dizem que depende, repara, eles gostam muito da aveleira porque deve ser um dos frutos preferidos deles, embora também gostem lá do tal Pinus sibirica e do Pinus sembra, mas que a presença de coníferas é necessária para eles nidificarem, porque as aveleiras são árvores mais pequeninas e se calhar não têm estrutura para eles fazer os ninhos. Portanto, a razão deles ocorrerem nas regiões montanhosas, na parte sul do continente, isto é o que diz o Atlas Europeu, tem a ver com o facto de haver simultaneamente coníferas e aveleiras. Portanto, tem as zonas de alimento e tem as árvores para eles se reproduzirem. E, portanto, como eles conseguem transportar a comida para armazenar, as populações de montanha têm a vantagem de que podem obter as sementes de pinheiro nas altitudes superiores e as avelãs nas altitudes mais baixas. Portanto, eu acho que esta preferência pela zona dos Alpes tem a ver precisamente com o facto de ocorrerem aqui estes dois tipos de árvores. Uhum. Vamos aqui falar um bocadinho da questão da taxonomia do nome desta espécie. Pelos vistos, o nome científico do quebra-nozes é quebra-nozes quebra-nozes. Ora, muito bem, é isso mesmo. É aquilo que eu chamo um falso tautónimo, porque, ou seja, um tautónimo verdadeiro é quando a palavra é repetida, não é? Como, por exemplo, pica-pica. Isso é um tautónimo verdadeiro. Neste caso, eu chamo-lhe um falso tautónimo porque as duas palavras são diferentes, mas querem dizer exatamente o mesmo. Ora, vamos lá por partes. Para começar, o Linneu foi quem deu o nome a esta ave, o que não surpreende, dado que a espécie ocorre na Suécia, que era a terra, é o país natal do Linneu. Como isto é um corvídeo e o Linneu não tinha muitos géneros, estavam de ver que o Linneu lhe chamou Corvus cariocatactes, em 1758. Ora, cariocatactes é uma palavra que vem do grego, significa quebra-nozes, precisamente, é uma palavra composta, é composta por carion, que significa nós, e
Catagnumi, que depois deve ter evoluído para Catactes, Catagnumi, que é esmigalhar, portanto, estilhaçar, fazer em pedaços. Portanto, é o que desfaz as nozes, ou que quebra as nozes em pedaços, é o que quer dizer. Portanto, o nome do Linneu, Corvus Cariocatactes, significa o corvo que quebra nozes, ou o corvo que quebra nozes. É um nome que faz todo o sentido, é um nome descritivo do comportamento. Só que mais tarde ele é reclassificado, sai do género Corvus e é colocado noutro género, que é o género Nucifraga. Ora, de onde é que vem este Nucifraga? Este género Nucifraga é um género que foi proposto por um naturalista francês, que eu já referi aqui várias vezes, chamado Brisson, em 1760. O nome dele era Mathurin Jacques Brisson. O Brisson descreveu imensas espécies, ele era contemporâneo do Linneu. Os nomes propostos pelo Brisson não foram aceitos porque o Brisson usava uma estrutura diferente de nomes que era incompatível com a estrutura que depois foi adotada, a estrutura do Linneu. No entanto, ele propôs vários géneros para aves e, quando certas espécies foram reclassificadas, aproveitou-se os nomes de géneros propostos pelo Brisson. E o Brisson, para esta ave, propôs exatamente Nucifraga. Nucifraga é um nome que até é de latim medieval, era um nome dado ao quebra-nozes por um indivíduo chamado Turner em 1544. Eu não consegui descobrir quem é este Turner. Ele deu este nome Nucifraga. O Nucifraga vem do latim nux, com o genitivo nucis, que quer dizer nós, e frangere, que é portanto, mais uma vez, despedaçar, estilhaçar, e que até tem um termo em português, se calhar que é daí que vem do latim, que nós dizemos que é esfrangalhar, não é? Portanto, o esfrangalhar deve vir deste frangere ou frangere em latim. Portanto, nucifraga é o que esfrangalha as nozes. Ora, se fica nucifraga cariocatax, isto quer dizer exatamente quebra-nozes. Quebra-nozes é um falso tautónimo. Só que o primeiro é quebra-nozes em latim, o segundo é quebra-nozes em grego. E já que estamos a falar da taxonomia, eu gostava de referir aqui um aspecto muito interessante, que eu acho que já mencionei de passagem noutras ocasiões, que é o seguinte: depois do Linneu ter definido a sua sistemática, durante umas décadas houve uma grande rebaldaria, porque toda a gente desatou a propor nomes, mas como não havia nenhuma entidade que centralizasse isso, a certa altura coexistiam um monte de nomes diferentes para as mesmas espécies e depois ninguém se entendia. Isto perdurou para aí durante 60 anos até aparecer o Código de Strickland, já para aí em 1830 ou 40. Depois um dia deste devemos falar disso. Mas no Birds of the World tem cá o elenco de uma data de nomes que foram propostos por diferentes autores depois do Linneu. Por exemplo, houve um Kluck em 1779 que lhe chamou Pica Nucifraga. Depois houve um Frenzel em 1801 que propôs Pica Glandária. O Vieillot, que é um conhecido naturalista francês, em 1816 propôs Nucifraga gutata. Isto era completamente desnecessário porque era um novo nome substituto para o nome que já tinha sido dado pelo Linneu. Depois o Corre, em 1816, propõe Cariocatactes maculatus. No ano seguinte, o Nilsson propõe Cariocatactes nucifraga, portanto, que é ao contrário, não é, do nome atual. O Christian Brem, em 1823, Nucifraga braquirrincos. O Risso, em 1827, Cariocatactes vulgaris. E depois isto continua com Nucifraga minor, Nucifraga platirrincos, Nucifraga amata, Nucifraga alpestris, Nucifraga arquata e Nucifraga relicta. Portanto, São vê bem, os chamados sinónimos. é tudo sinónimos que depois foram considerados inválidos, mas inválidos porque depois às tantas começou a haver alguma organização e é nessa altura que é criada a regra de prioridade para dizer que quando existem várias descrições com nomes diferentes para a mesma espécie, o que conta é o que chegou primeiro. É esse que tem prioridade, desde que a descrição se tenha referido à espécie correta. E, portanto, estou a dar isto como exemplo para mostrar a confusão que era e que houve para aí até meados do século XIX, porque embora, quer dizer, o sistema do Linneu estava muito bem pensado, mas como não havia um registro central, toda a gente desatou a correr para ficar com os nomes associados à descrição das espécies e às tantas a bibliografia devia ser bastante confusa, ainda demorou bastante tempo até se meter ordem nisto tudo. Olha, Gonçalo, no meio disto tudo, esqueci-me de pôr aqui o relógio a contar o tempo como deve ser.
Ainda temos algum tempo. Estamos neste preciso momento a passar os 30 minutos, portanto, se calhar acho que já Sim, dissemos o deixamos o essencial. resto então da conversa para a próxima ronda. Vamos continuar ainda por Europa de Leste? Ou como é Não, que... pela Suíça, Europa Central, na verdade, pelos Ok, Alpes. ok, ok. Já, Na já zona de estás de regresso Interlaken, então, é? como? Já estás de regresso. Estava de regresso, mas ainda com paragens pelo caminho. Estava na Suíça e na Suíça continuarei para mais uma espécie que até vou deixar aqui já para ir abrindo o apetite. Será um pequeno fringilídeo que é o verdilhão serrano, que é o Carduelis citrinella. Sim, senhor. Então, pronto. Então, na próxima conversa vamos discutir este passeriforme. Muito bem. Gonçalo, obrigado. E Obrigado, obrigado Zé. a todos os que nos Obrigado a ouviram. todos. Para a Até próxima. à Para a próxima. próxima. Ficamos à espera de que chegue aí outro quebra-nozes.